E aí, galera, vocês estão gostando da nossa aula de número 17? Observando aí que a gente está trabalhando bastante teoria, mas nas nossas próximas aulas a gente vai ter ali umas atividades que vocês vão ter que colocar a mão na massa para poder resolver. Mas vamos lá fazer a nossa revisão da aula de número 17 sobre modelos atômicos. Vamos lá no slide. Como a gente está falando da evolução, nós iniciamos a nossa aula falando um dos primeiros modelos, que é o modelo atômico de Dalton. Dalton foi assim um marco importantíssimo, porque a partir do modelo dele, outros modelos foram surgindo ao longo dos anos. E se você observou, um estudo contribuiu para aprimorar o modelo do outro. Então nós começamos com ele, onde ele diz que toda matéria é formada por átomos. E esses átomos são partículas esféricas, né? Por isso que a gente tem essa esfera aqui representando o átomo. Essas esferas, elas eram maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Então aqui, quando a gente pega o modelo atômico de Dalton, e vocês podem observar isso lá na atividade, existem situações que o modelo atômico de Dalton não conseguiria explicar para a gente hoje em dia. O modelo seria insuficiente, porque aqui ele não traz informações importantíssimas, como por exemplo, a existência de partículas subatômicas, como os nêutrons, prótons e elétrons. Outro ponto que eu não vou falar agora, mas tem a ver com esse indestrutível, eu vou falar lá na atividade, também é algo prejudicial para o modelo atômico de Dalton. Depois de Dalton, a gente tem Thomson, né? J.J. Thomson, onde o modelo atômico dele, ele traz o átomo como uma esfera, só que essa esfera aqui tem carga elétrica positiva, enquanto a esfera de Dalton era desprovida de carga. Essa carga elétrica seria a esfera num todo, o átomo de Thomson não seria mais maciço, e na superfície desse átomo nós teríamos ali os elétrons, que são as cargas negativas, fazendo com que o átomo num todo tivesse a sua carga total nula, ou seja, sem carga, nem positiva nem negativa, porque uma carga anularia a outra. Já o nosso querido Rutherford, ele deu ali como grande contribuição na radioatividade e no modelo atômico, o nosso modelo que a gente chama de modelo planetário. Para Thomson, ele observou pelos seus experimentos que o átomo era composto por muito espaço vazio e que no centro do átomo existia um núcleo muito pequeno e denso. No núcleo, nós temos as cargas positivas, que são os prótons, e as cargas neutras, que são os nêutrons. São partículas que não têm carga. Girando ao redor do núcleo, nós temos ali os elétrons. E essa região ao redor do núcleo, ele chama de eletrosfera. Isso aqui foi um marco da evolução do nosso modelo atômico. Quando Rutherford propôs, nós tivemos ali a contribuição de Niels Bohr, que a partir do modelo atômico de Rutherford, ele propôs como que o elétron ficaria suspenso ali ao redor do núcleo. E aí que veio a ideia de camadas de energia, que são as nossas camadas atômicas, né? As camadas de níveis de energia. E o que acontece aqui? O elétron ficaria retido pela atração que ele tem com o núcleo do átomo. Então, quanto mais próximo do núcleo fosse a camada, menor energia ela teria. Quanto mais distante do núcleo fosse essa camada, ela teria uma maior energia. E aí veio o estudo dele, que comprovou isso a partir dos testes de chama, onde os elétrons de determinados átomos recebiam energia
e liberavam essa energia na forma de luz, né? Liberavam um fóton. Galerinha, é muito modelo atômico. Agora você vai lá na atividade, leia com atenção e depois eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre cada uma dessas questões. Até daqui a pouco. Cara, eu tô sentindo falta de uns cálculos nessas atividades, ó. Acho que nas próximas aulas eu vou trazer uns cálculos para vocês. Essas teorias estão bem moleza, não estão, não? A atividade de hoje foi bem bacana. Vocês conseguiram resolver? Ficaram com dúvidas? Não? Eu acredito que boa parte conseguiu resolver sem problema nenhum. Mas a gente vai debater sobre elas agora para a gente questionar. E por que aquela alternativa lá não poderia ser a correta? Vamos lá para a gente tirar qualquer dúvida e fazer essa correção certinho. Vamos lá no slide. Na nossa questão de número 1, é uma questão bem legal porque ela traz toda a evolução do modelo atômico em uma única figura. E ela diz assim: a figura a seguir apresenta a evolução dos modelos atômicos desde o primeiro proposto por Dalton em 1803 até o de Bohr, proposto em 1913. E aí ele traz o modelo de Dalton aqui atrás, aí vem de Thomson, Rutherford, e aí a gente chega aqui de Niels Bohr, que é o modelo atômico mais recente na figura ilustrada. Beleza. E aí vem a pergunta: sobre os 4 modelos atômicos apresentados, é correto afirmar? Vamos lá. Letra A. Todos os modelos previram a presença de cargas positivas no núcleo do átomo, né? No núcleo atômico. Vocês concordaram com essa afirmativa? Todos esses modelos aqui previam a carga positiva lá no núcleo? O Thomson previa a carga positiva, porém, era o átomo, né? Ele seria a esfera, não existiria núcleo. Dalton nem carga tem. O modelo atômico de Dalton é desprovido de carga. Então, a letra A não tem como ser a correta, porque a letra A está dizendo que todos previam. E a gente está vendo que boa parte desses modelos não previu a presença de carga positiva no núcleo, né? Boa parte deles nem previam a existência de um núcleo. Na letra B fala que o modelo proposto por Thomson pode prever a existência de nêutrons. Não poderia explicar a radiação alfa. Então aqui ele está dizendo que o modelo de Thomson, vamos voltar lá para a imagem? Thomson é o segundo, né? Vocês estão ligadinhos aí, que é esse daqui. Ele está dizendo que esse modelo poderia prever os nêutrons. Quem são os nêutrons? São partículas subatômicas sem cargas que ficam no núcleo do átomo. Pergunto a vocês, esse modelo de Thomson, o átomo tem núcleo? Não. Então a letra B também não tem como ser a correta. C. Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions. O que são os cátions e os ânions? São átomos que, devido às interações com outros átomos, eles acabam perdendo elétrons, né, se transformando em cátions, ou ainda ganhando elétrons, se transformando em ânions. Essa letra C aqui, a gente tem que ter muita atenção, porque ele está falando, diferentemente do modelo de Dalton. O modelo de Dalton não existe carga e nem partículas subatômicas. Então, o modelo de Dalton também não conseguiria explicar a estrutura dos cátions nem dos ânions. Por isso que a letra C também está errada. Na letra D fala: apenas o modelo de Bohr, com o advento de balanças de precisão, considerou a diferença de massa entre os elementos. A diferença de massas entre os elementos é considerada lá em Dalton. Dalton afirma que átomos de elementos diferentes têm massas diferentes e que átomos do mesmo elemento têm massas iguais. Então a letra D também
está fora. A letra E fala: elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton. E essa aqui é verdade. Gente, o modelo proposto por Dalton, ele é um modelo onde o átomo é indestrutível. E a radioatividade, ela é um fenômeno no núcleo do átomo, onde aquele núcleo vai emitindo radiação e ele vai se degradando ao passar do tempo. Ele sofre o que nós chamamos de decaimento. Então, ele perde massa até que ele se torne um átomo mais estável. Então, o modelo atômico de Thomson realmente não conseguiria explicar esse fenômeno. Não só porque ele não saberia o que é um núcleo, porque o modelo atômico dele não tem núcleo, mas porque para ele o átomo nunca seria destruído, ele nunca poderia ser quebrado. Então, a letra E é a afirmativa correta para a nossa questão 1. Na questão 2, fala o seguinte: considerando o estudo dos modelos atômicos, qual cientista propôs o primeiro modelo que ficou conhecido como bola de bilhar? Nossa, que questão difícil, não faço ideia. Vocês conseguem dizer pra gente quem foi o primeiro cientista que propôs o nosso primeiro modelo atômico? Foi Isaac Newton, né? Foi Newton, não foi o homem da maçã? Não. Foi Demócrito, né? Foi Demócrito, ele disse lá do átomo. Mas ele não propôs nenhum modelo, então não tem como ser ele. Foi o nosso amigo John Dalton. Dalton é o pai do primeiro modelo que tenta explicar como é a estrutura atômica. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Ele propôs isso por volta do século XIX, que o átomo era uma partícula esfera maciça e indivisível, né? Para o cientista, todo tipo de matéria deveria ser composta por átomos que se assemelhavam de bolas de bilhar por serem esferas rígidas e indivisíveis. Então, o primeiro modelo é de Dalton. A primeira ideia de átomo é de Demócrito e Leucipo. Então, não vamos confundir a evolução dessas teorias. E a nossa questão de número 3 é o decolando para o futuro. Nessa questão, nós temos o seguinte enunciado: a aceitação histórica da ideia de que a matéria é composta de átomos foi lenta e gradual. Na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito são lembrados por ter introduzido o conceito de átomo, mas suas propostas foram rejeitadas por outros filósofos e caíram no esquecimento. No final do século XVIII e no início do século XIX, quando as ideias de Lavoisier ganhavam aceitação generalizada, surgiu a primeira teoria atômica moderna proposta por, a gente viu agora, né? Por Dalton. Já estou preenchendo. O que essa teoria dizia? Essa teoria postulava que os elementos eram constituídos de um único tipo de átomo, enquanto que as substâncias compostas eram combinações de diferentes átomos segundo proporções determinadas. Isso porque a gente está falando aqui de um estudo que vem a partir das teorias de Lavoisier, que é a definição lá da conservação das massas. E logo em seguida tem Proust, que é das proporções definidas. Quase 100 anos depois, estudos com raios catódicos levaram J.J. Thomson à descoberta do elétron. Olha só como é bom saber a resposta, né? Elétron. Quase que eu não soube escrever como é que é elétron. Elétron, uma partícula de massa muito pequena e de carga negativa. Presente em todos os materiais conhecidos. Já preenchi, já vai vir a resposta, né, para vocês. Não, ainda tem mais. Alguns anos depois, por meio de experimentos em que uma fina folha de ouro foi bombardeada com partículas alfas, Rutherford chegou à conclusão
de que o átomo possui em seu centro o quê? Um núcleo, né, galera? A gente viu aí na nossa aula que ele possui um núcleo pequeno lá no centro, porém de massa considerável. Por isso que a gente fala denso. Lembra do conceito de densidade? Quando eu tenho uma maior quantidade de massa em um volume muito pequeno, eu tenho algo muito denso, porque eu tenho muita matéria ali dentro. Quando eu tenho muito volume e pouca massa, eu tenho algo que é pouco denso, porque eu tenho muito espaço e pouca matéria. As palavras que preenchem as lacunas correta e respectivamente reunidas respectivamente reunidas em, e aí ele deu as alternativas para vocês, né? O que você vai observar? Primeiro, que se você sabia que a primeira teoria surgiu com Dalton, mesmo que você não quisesse preencher todas as lacunas, você já viria aqui e observaria as alternativas que não começam com Dalton e iria eliminá-las. Então, a letra B estaria fora e a letra D também. Ficamos com Dalton na letra A, na letra C e na letra E. E aí você volta lá e vai observar. Depois de Dalton, ele fala de Thomson e da descoberta do elétron. E aí, então, a segunda palavra que preenche a lacuna é o elétron, fazendo com que todas as outras alternativas automaticamente já fossem eliminadas, ficando assim somente com a letra A como a alternativa correta. Ou seja, se você fosse, né, uma pessoa um pouquinho preguiçosa, né, não quisesse ter tanto trabalho, você conseguiria responder por eliminação. Mas como não é o caso dos nossos alunos da mediação, que são alunos da NASA, a gente tem aqui a resposta conforme o preenchimento que nós fizemos. Depois de elétron vem negativa, tá aqui. E por último a palavra núcleo. Então a alternativa correta aqui é a letra A. E aí a gente tem um comentário, né? Dalton postulou que os elementos eram constituídos por um único tipo de átomo e que elementos diferentes possuem átomos de massa diferente e volume e propriedades também diferentes. O elétron foi descoberto por Thomson durante seus estudos com tubos de raios catódicos. Esses estudos resultaram na descoberta da emissão de cargas negativas por qualquer gás usado nos tubos, o que levou à conclusão de que os elétrons eram parte constituinte de todos os elementos químicos. Então, ele estaria presente em todos os átomos. Já o núcleo foi descoberto por Rutherford ao analisar desvios sofridos por partículas bombardeadas sobre uma lâmina de ouro. O núcleo foi caracterizado como pequeno, maciço e positivamente carregado. E aí, galera, essa aula aqui foi cheia de informações. A gente trouxe um contexto histórico aí de muitos anos atrás para que houvesse a melhor compreensão da constituição da matéria. Toda a matéria é composta por átomos e todos os átomos são compostos por duas regiões. O núcleo, onde nós temos os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde nós temos os elétrons. Os átomos normalmente são neutros, sem carga, porque a quantidade de prótons no núcleo normalmente é igual à quantidade de elétrons na eletrosfera, fazendo com que essas cargas se anulem e por isso que os átomos não apresentam carga elétrica e pode ter sido um dos motivos de Dalton não ter descoberto isso lá no seu estudo, né? Já que o átomo não estaria ali com carga. No mais, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem na história da ciência e que vocês fiquem antenadinhos porque nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais sobre essas partículas subatômicas. Até lá!